Boa tarde, aluninhos! Tudo bem com vocês? Professora Aline aqui. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre família, do livro lá de História. Vamos lá? Então, a atividade de hoje está lá no livro, na página 58 e 59. Você sabe qual é a origem da sua família? Ou seja, de onde a sua família vem? Muitas famílias brasileiras são formadas por pessoas de diferentes origens. No texto a seguir, o médico Drauzio Varela conta a origem da família da mãe dele. O meu avô, pai da minha mãe, costumava se sentar na cadeira de balanço e ler as notícias da guerra para minha avó. Era um homem baixo e atarracado que escrevia com letra perfeita, nascida numa região chamada Trás-os-Montes, ao norte de Portugal. Veio para o Brasil com o pai, professor, a mãe e um irmão. Foi no Brás, que é um bairro lá do município de São Paulo, há cerca de 70 anos. É um bairro com muitas fábricas de moradias de operários. Então, o pai dele veio e foi morar lá no Brás, que ele conheceu a minha avó, a Ana. Essa minha avó nasceu no Porto, uma das maiores cidades de Portugal, e chegou criança ao Brasil junto com a família numerosa. Então, olha lá as perguntas, vocês vão conversar aí com quem ajudou vocês com a tarefa, tá bom? Segundo o texto, onde nasceram os avós maternos de Drauzio Varela? Onde o avô e a avó dele se conheceram? Assim como Drauzio Varela, você conhece alguma história do passado dos seus familiares? Em caso afirmativo, ou seja, em caso de sim, conte-a para os seus colegas. Então, não precisa contar para os colegas. Conversa aí com a pessoa. Se quiser mandar um áudio para mim, eu vou achar interessante ouvir, tá bom? Você considera essas histórias importantes? Por quê? Então, pergunta aí na sua casa se tem alguma história da família. Conversa, conta e conta aí para mim também. Famílias de diferentes origens. As pessoas de diferentes lugares do mundo vieram morar no Brasil. Começaram a chegar em 1500, encontrando aqui os povos indígenas. Primeiro vieram os portugueses, depois os africanos foram trazidos à força para trabalhar, séculos mais tarde. Primeiro vieram os portugueses, depois os africanos foram trazidos à força para trabalhar. Séculos mais tarde chegaram os italianos, os alemães, os espanhóis, os japoneses e os árabes. Olha quanto povo veio para o Brasil! Todos eles contribuíram para a formação das famílias brasileiras. Observe as fotos. Então, tem a família fotografada lá no município de São Paulo, em 2014. Tem essa outra família aí fotografada em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em 2014. E essa outra família aí fotografada em Londrina, no Paraná, em 2017. Então, aí vem a primeira atividade. Pinte, a segunda, na verdade, que a primeira foi de conversa, né? Essa atividade de fazer mesmo, de responder. Pinte de amarelo o quadrinho da frase que está de acordo com essas fotos. Todas as famílias brasileiras têm a mesma origem. Se sim, vocês vão pintar de amarelo. Cada família está organizada da sua maneira e pode ter origens diferentes. Se é essa a resposta correta, vocês vão pintar de amarelo. Mas não acabou ainda não, tá bom? Aí vem essa aqui, uma mistura de costumes. As diferentes origens contribuíram para a grande diversidade de costumes das famílias brasileiras. Na rua, na escola, no trabalho, as pessoas se encontram e convivem. Nessa convivência, cada uma aprende algo dos costumes da outra. Por exemplo, muita gente tem o hábito de comer mandioca, que é de origem indígena. Os índios que plantavam mandioca e aprenderam a fazer mandioca. Ou de comer carne cozida com inhame, um legume trazido pelos povos africanos. E de vez em quando é muito bom tomar uma sopa, como fazem os portugueses. Você gosta de algum desses alimentos? Vocês sabiam? Olha lá, a mandioca é dos indígenas, o inhame veio dos africanos e a sopa veio com os portugueses. Não era um hábito dos índios que viviam no Brasil. Aí vem a questão 2. Complete as frases com os nomes dos pratos retratados nas fotos. Então, que pratos são esses aí? Se vocês não souberem, pode estar pesquisando, tá? Letra A. Aí tem um tracinho para completar. É feita de farinha de mandioca. Que será que é essa aí que está na letra A? B. O costume de tomar. Qual desses alimentos aí foi trazido pelos portugueses? C. O. Aí tem um tracinho para colocar. É um prato de origem árabe. Qual deles é um prato de origem árabe? E D. Tem um tracinho aí. Foi trazido ao Brasil pelos povos africanos. Certinho? Os costumes, depois se tiver dúvida de algum prato aí, pode perguntar para mim. Os costumes das famílias do passado. No passado, há pouco mais de 100 anos, as famílias brasileiras eram diferentes das famílias atuais.
Elas eram geralmente mais numerosas, tinha mais gente. Os rapazes, e principalmente as moças, se casavam muito jovens e tinham muitos filhos. Nessa época, apenas os homens de famílias ricas eram educados para ter uma profissão e continuar estudando até a universidade. As tarefas da casa eram obrigação apenas das mulheres. Então, só o homem estudava, só o homem trabalhava e para a mulher ficava o serviço de cuidar da casa e cuidar dos muitos filhos que eles tinham. Então, aí tem uma foto da família fotografada em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em cerca de 1915. Olha como é antiga essa foto. E aí vem a questão. 1. Observe a foto acima e responda as questões. A. Quando e onde foi tirada a foto? B. Quantos adultos fazem parte dessa família e quantas crianças? C. Como as crianças estão vestidas e os adultos? É para conversar, tá? Se quiser me mandar o áudio, pode mandar. As roupas das pessoas dessa família são diferentes das roupas que você e seus colegas usam hoje? E explique, vai conversar aí com quem te ajuda. Se quiser mandar para mim o áudio, pode mandar que eu ouço, tá bom? Criança parece bastante, mas é mais texto, né, para conversar, é muita conversa. Atividade mesmo não é muita coisa. Então, bons estudos, precisando é só me chamar. Tchau, tchau!